Ora, boas tardes, bom dia, boa noite, conforme quem esteja a ouvir. Ora, o título deste vídeo é A História Repete-se, não propriamente no sentido dos factos em si, mas das características que a história vem manifestando, história providencial, vem manifestando determinadas características que são semelhantes ou são repetitivas entre a história de Abraão até Jesus e depois de Jesus até os dias de hoje. São factos, não propriamente factos em si, mas características que se vão repetindo. Por isso o título, História Repete-se. Então, nesta providência da restauração, qual é o objetivo dessa mesma providência de Deus? É cumprir com a finalidade da criação. Deus, quando planeou, quando decidiu criar, tinha um objetivo. Qual era então a finalidade desse mesmo objetivo? Era restaurar, porque atendendo que o homem cai, Adão e Eva pecaram, a providência está em recuperar este mesmo ser humano, que nós chamamos de restaurar o homem ao seu estado original, portanto, ao estado antes da queda humana. E isso é uma vontade de Deus absoluta. E está manifesta em Isaías. Em Isaías 46:11. Está lá escrito que a decisão e a determinação que Deus tem em poder restaurar este ser humano. Então, o que é que não foi realizado? Se nós temos que voltar à posição original, o que é que deviam Adão e Eva terem realizado e não realizaram? Não é mais do que aquilo que está manifesto no início da Bíblia. Portanto, ele diz, crescei, multiplicai e dominai. Isso não foi realizado, ainda que o cristianismo pense ou não pense sequer nestas mesmas bênçãos que Deus nos deu. Cresce, multiplica, domina. Ou, se quisermos, frutificai, multiplicai e dominai. Isso não foi realizado, ainda que o cristianismo pense que sim. Porque nós crescemos, nós multiplicamos, só que o conceito de domínio, não há uma noção clara sobre esse domínio. Mas, na verdade, isso não foi realizado do ponto de vista de Deus. Foi realizado aquilo do ponto de vista nosso ponto de vista humano, ou se quisermos, do ponto de vista de Satanás. Nós não crescemos bem, isto é, não crescemos à perfeição, nem multiplicamos perfeição, nem tampouco dominamos perfeitamente. Porque o objetivo de Deus ao criar, quando Ele criou, pretendia que o homem atingisse o seu estado perfeito. E esse estado perfeito era um homem perfeito onde não havia defeitos, isto é, éramos templos de Deus. Tínhamos ou manifestávamos a natureza de Deus. A natureza boa, a natureza de amor de Deus era manifesto no cotidiano do ser humano. Era um homem perfeito, cujas ações, cujos pensamentos eram bons. E naturalmente esse homem, essa qualidade de homem, iria desenvolver famílias, iria desenvolver sociedades, nações, e o mundo seria um mundo com uma história diferente daquela que nós conhecemos hoje. Era uma história boa. Era uma história em que dava gosto em podermos ler essa história. O que acontece, ou o que aconteceu, foi que o homem tornou-se um homem caído, um homem imperfeito. E este homem imperfeito não é mais do que outra coisa do que o templo, em vez de ser de Deus, é o templo de Satanás. Em vez de manifestar bons pensamentos e bons pensamentos e boas ações, manifesta o contrário. Manifesta más ações e manifesta maus pensamentos, porque afinal de contas é isto que a história me tem vindo a mostrar. A história mostra-nos que a história é esta de conflito, é a história de maus pensamentos e más ações. Não há outra história que a gente conheça. Portanto, há uma história de uma natureza defeituosa do ser humano, uma natureza caída. E não há argumentos contra isto. Portanto, este mesmo homem caído, este homem imperfeito, veio a desenvolver famílias perfeitas, imperfeitas, sociedades imperfeitas, nação e mundo imperfeito, onde existe uma história que é má.
que é aquela que nós conhecemos. Nós caímos num mundo fora do padrão que Deus pretendia. Portanto, nós caímos como que num campo de concentração. Viemos a formar um campo de concentração. O ser humano ficou sob o domínio de Satanás. Isto é, ficou nesse campo de concentração, ficou sob o domínio do mal. Ficou sob o domínio da força do mais forte. Ficou aprisionado onde o domínio se faz pela mentira, se faz pela corrupção, se faz pelo domínio do mais forte, se faz pelo domínio da manipulação. E é este o mundo que nós conhecemos. Nesse campo de concentração, por exemplo, imaginemos o campo de concentração, não é preciso usar o arame farpado, mas esse campo de concentração, vivemos num sistema de relações sociais em que nós nos sujeitamos à corrupção porque queremos ter determinados alívios na nossa própria vida e deixamos-nos corromper ou vamos corromper. Nós sujeitamos, muitas vezes calamos-nos porque esse sistema social em que nós vivemos nos julga e nos afasta e nos elimina, se nós não estivermos a pensar da mesma forma que esse tipo de sociedade pensa. Esse tipo de sociedade pensa, por sua vez, é moldada através dos... Hoje desde o século XX até o XX e XXI, é moldada através dos órgãos de informação. Porque os órgãos de informação dão-nos determinadas notícias para moldar o tipo de comportamento que o ser humano ou a sociedade deve ter, que vai ao encontro daqueles que dominam. E de forma que todo aquele que for contra esse mesmo sistema de vivência da própria sociedade é eliminada. Portanto, as pessoas acabam por ter que corromper-se ou corromper precisamente para adquirir determinados favores, tal qual como no campo de concentração, quando nós estamos perante o próprio soldado ou o próprio guarda, nós fazemos favores, corrompemos esse mesmo guarda para termos favor aos olhos deles. Portanto, enfim, é toda uma sociedade em que Jesus diz: eu não sou deste mundo. Este mundo não tem nada a ver comigo. Jesus manifesta isso. Não com a ideia de que ele é de outro mundo qualquer, não sei onde, mas ele não é deste mundo corrupto e maléfico que este homem manifesta. Portanto, ele não é deste mundo. Ora, para nós a salvação, já que vivemos neste mundo como campo de concentração, a salvação está em mudar esta estrutura, em mudar este sistema social, este comportamento social. Mudar isto. E mudar esse mesmo comportamento é necessário transmitir uma verdade. Verdade esta que vem esclarecer quem, na verdade, nos domina. Quem realmente nos controla. E é essa mesma verdade que, ao despertar-nos para isso, para essas realidades, nós revoltamos contra contra esse domínio maléfico. E construímos neste campo de concentração, construímos um campo, em vez de ser de concentração, é um campo desconcentrado. É um campo onde pode vir a existir a felicidade e a alegria de viver, através dessa mesma verdade, e essa mesma verdade não nos vai deixar cair nos mesmos erros ingênuos que o poder tem vindo a manifestar sobre as massas. Porque, no fim de contas, reparei, como é que Eva foi seduzida? Foi seduzida com uma mentira. O que é que os nossos poderes, as nossas autoridades fazem connosco? Quando existem as eleições, os próprios governantes, que manipulação eles têm para nos levar àquilo que eles pretendem? É com uma série de meias verdades. E a meia verdade é mentira. A conclusão será mentira. De forma que esta é como Satanás conseguiu influenciar Eva. Foi através dessa sedução de uma mentira. Por sua vez, Satanás teve em Eva instrumento para ir seduzir Adão.
também com uma mentira. E de forma que, e seduzindo naturalmente, ou manipulando, se quisermos usar outro tipo de palavra, é precisamente isso que acontece neste mesmo campo de concentração. E é necessário fazer esclarecer que nós somos dominados, somos controlados por um determinado poder, por uma determinada autoridade que não tem nada a ver com Deus. E é isto que o Messias vem fazer. Vem transformar este mesmo mundo deste campo de concentração para criar outro mundo. Não é para sair por outro mundo qualquer que não sei onde, porque estamos nesta terra e não existe outra terra, mas é transformar esta mesma terra num outro homem. Fazer nascer outro homem. Fazer nascer com que este ser humano originalmente, com as características originais, se manifeste e vingue e torne esse ser original vivo em nós próprios. É isso que o Messias vem fazer. Vem mostrar que nós temos essa natureza e que somos dominados por uma natureza imperfeita, por uma natureza corrupta, uma natureza doente. E há um processo para isso, para se fazer realmente isso. E já falámos isso nos vídeos anteriores, apesar de vir a falar novamente aqui. Portanto, este homem é um homem caído, em que manifesta uma natureza imperfeita, uma natureza egoísta, e tem em si próprio uma natureza original, que é a natureza altruísta, é uma natureza de amor. Portanto, nós, no nosso seio, também podemos dizer que temos uma natureza Caim e uma natureza Abel. Nós próprios. E a natureza Abel tem que ser superior. Tem que vencer a natureza Caim. Isto é, em situações concretas do nosso dia-a-dia, nós tantas vezes sabemos que devíamos fazer o que a nossa consciência pede, mas nós não fazemos, porque isso não é favorável às minhas necessidades que tenho no dia-a-dia, que tenho na própria vida. Então deixa a minha consciência, ofusca a minha consciência, para fazer com que a natureza caída possa viver, possa ser dominante. É este o nosso conflito. O nosso conflito é este. Eu sei que devia de fazer isto, mas faço aquele outro. O próprio Paulo manifesta isso. O próprio Paulo manifesta esse mesmo conflito. De forma que, em nós próprios, temos modos pela qual Satanás nos pode dominar. Tal qual como Deus também tem em nós próprios características que pode usar. Satanás usa essa mesma natureza egoísta e, à medida que fazemos ações más, é a forma pela qual Satanás pode ter domínio sobre nós. E ao longo da história, temos visto que as ações do homem são más, portanto, em relação às boas, têm uma dominância atroz. De forma que este poder que está no mundo é feito através de nós próprios. Nós próprios somos maus para nós próprios. E esta é a forma como Satanás domina. Domina precisamente pelas ações que nós temos vindo a fazer. Porque se rejeitarmos essas ações e fizermos de acordo com aquilo que a nossa consciência pede, Satanás não teria, digamos, espaço em nós próprios para poder dominar. Então quem dominaria era realmente Deus. Através das boas ações que nós fizéssemos, se ouvíssemos a nossa consciência. E se a nossa consciência fosse forte o suficiente, nós iríamos fazer as boas ações. Então era Deus que estava perante. Então temos uma luta. Temos uma luta entre o bem e o mal. Temos uma luta espiritual que começa em nós próprios, ou começa, como quiserem, em Deus, em Satanás ou em nós próprios, mas essa é uma luta espiritual que existe entre aquilo que a minha consciência me pede e aquilo que a minha natureza minha defeituosa pede. De forma que esta é uma luta espiritual. É um conflito espiritual. Portanto, é uma luta entre Deus e Satanás, em que o homem decide se vai para Satanás ou se vai para Deus, de acordo com as ações que ele faz. As ações que ele faz, que ele exerce no seu cotidiano, é que determina se eu sou um homem de Satanás ou sou um homem de Deus. Sou eu que determino isto. Por isso a história tem levado tanto tempo. Mas eu, para determinar-me, ou antes, para Deus me poder usar, eu tenho que limpar a minha natureza caída. Eu não tenho que ouvir a minha natureza caída, que é a tal posição Caim. Eu tenho que ouvir a minha natureza Abel, a minha natureza original.
E para isso eu tenho que fazer uma fundação. Uma fundação que é constituída de duas. Fundação de fé e fundação substancial. Estas duas feitas em que eu manifesto a minha fé e a minha substância dessa fé a Deus, Deus pode-me usar. Então, esta fundação é a fundação para receber o Messias. Porque quando determino, tu estás do meu lado, agora vou-te enviar ajuda. Vou-te enviar ajuda para derrubar realmente o mundo satânico. E é quando Deus pode enviar um Messias. Portanto, a fundação de fé consiste em termos uma figura central, termos uma oferta sacrificial e termos um tempo, um período de tempo. E essa fundação de fé, esta figura central, quem é? Essa figura central sou eu próprio. Se tenho fé em Jesus, eu manifesto essa mesma fé. Então, tenho que fazer uma oferta. E essa oferta qual é? É a minha própria vida. Eu ofereço-me, portanto, rejeito a vida que o mundo me mostra e procuro fazer algo de diferente. Portanto, eu tenho que manifestar essa fé. E a minha vida é a oferta que eu posso fazer. Então é um período de tempo. E o período de tempo é a minha própria vida enquanto estou na Terra, enquanto vivo. A fundação substancial, se lembram, é fazer com que o ser humano possa não fazer aquilo que Adão e Eva fizeram. Nós chamamos inverter o processo que levou Adão e Eva à queda. E o que é que levou Adão e Eva à queda? Foi precisamente Adão e Eva não tomarem o mesmo ponto de vista de Deus. Isto é, não comas do fruto. Portanto, desobedeceram. Abandonaram a posição dele. Eles deveriam estar na posição de dominar os anjos, mas essa posição foi invertida. Portanto, eles abandonaram a sua própria posição. Foram dominados pelo arcanjo. Naturalmente, isso por consequência inverteu essa mesma ordem das coisas. Inverteram a ordem. E multiplicaram o pecado. Essa multiplicação do pecado, quem tem a tua culpa? Não fui eu, foi Eva. Quem é que teve a culpa? Não fui eu, foi o arcanjo. Portanto, eles nunca se tomaram a responsabilidade ou aceitaram a falha. Ora bem, então nós temos que fazer o inverso disto. Temos que amar como Deus amou. Eu, como Deus ama todas as pessoas, todas as coisas, e é esse o coração que nós devemos tomar. Nós devemos aceitar um mediador, portanto, aceitamos Jesus como mediador e devemos-nos obedecer e seguir esse padrão, esse exemplo. Então, também devemos obedecer a esse mesmo mediador e, naturalmente, devemos multiplicar o bem, porque é este o exemplo que está manifestado em Jesus. Ora, isto é, afinal de contas, uma natureza que existe em nós, uma natureza má. Posso dizer que a natureza que está na posição de Caim, e a natureza boa é aquela que está na posição Abel. E isto é o que a história de Caim e Abel pode querer manifestar. Portanto, Caim, em vez de ter morto Abel, devia se unir a Abel para ambos irem para Deus. Isto não aconteceu. Ao não acontecer, portanto, esta unidade não surgindo, Deus teve que esperar tempo para encontrar um homem para que essa realização pudesse acontecer. E aconteceu entre Jacó e Esaú. Esaú e Jacó. Esaú, na posição de Caim, uniu-se ao seu irmão Jacó. Se quisermos de outra forma, Jacó conquistou o seu irmão Esaú. Ambos uniram-se e então ambos fizeram a fundação substancial. Porque o que se quer aqui dizer é que ambos, Esaú e Jacó, são elementos que devem ir para Deus. São dois irmãos que devem ir para Deus. São todos filhos de Adão e Eva. De forma que todos os filhos de Adão e Eva devem ir para Deus. Então aqueles que estão na posição Abel devem conquistar aqueles que estão na posição Caim. Devem conquistar pelo exemplo, devem conquistar pela prática, devem conquistar por uma verdade que manifestam, que tem que ser manifestada no seu dia-a-dia, no seu exemplo, na sua experiência de vida.
em termos individuais, nós também temos estas duas posições em nós próprios. É que a nossa natureza defeituosa está na posição de Caim e a nossa natureza original está na posição de Abel. E, portanto, a nossa voz da consciência, que é a natureza original, deve dominar os nossos próprios defeitos. De modo a que possamos ir para Deus. De modo a que possamos ter a bênção, a ter a graça de podermos receber um Messias. Portanto, de algum modo, o cristianismo, as religiões, devem ter que ter esse tipo de comportamento. Portanto, a providência da restauração tem levado tempo porque nós falhamos nessa responsabilidade. Portanto, e falhamos porquê? Por causa de toda a manipulação que existe na sociedade humana. Portanto, Satanás tem pessoas, tem famílias, tem nações, tem blocos, tem ideologias com quem ele trabalha. Naturalmente, Deus também tem as suas personagens, tem também os seus indivíduos, as famílias, as nações, ideologias e também tem blocos. Blocos, o que é que são esses blocos? São os blocos, sejam blocos políticos, sejam blocos económicos, sejam blocos filosóficos, sejam blocos de várias ordem, ideológicos de várias ordem, em que o mundo hoje pode estar assim dividido deste mesmo modo, aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam em Deus, e de forma que isso são instrumentos, são pessoas que passam a ser como que veículos, como que instrumentos para, no caso de Satanás, para manutenção do seu poder na Terra, no caso de Deus, para alertar as pessoas que não só há um Deus, como há outro tipo de vida que nós poderemos vir a desenvolver. Outro tipo de comportamento que nós podemos vir a desenvolver. Portanto, Satanás tem um núcleo de pessoas, um núcleo de instrumentos, tal qual como Deus tem. Por isso é uma luta entre Deus e Satanás. E Deus e Satanás têm os seus elementos para essa luta, que são os seres humanos. E isto vai criar conflitos. Esses vai conflitos entre estes dois, entre as duas pessoas. Esse conflito é a história que tem vindo a ser manifestada ao longo do tempo, em que há aqueles que têm uma perspectiva pró-Deus e tem aqueles gente que não tem uma perspectiva pró-comum, para as coisas da matéria, para as coisas materiais. E poderíamos dizer então que estas tipo de pessoas estão na posição de Caim e estas na posição Abel. E esta é realmente uma luta que vem-se tramando ao longo da história. É uma luta espiritual que existe entre o bem e o mal. Uma luta entre o egoísmo e o altruísmo. Isto é uma luta espiritual. Em que se manifesta no terreno uma história de conflito e de guerra. Portanto, Deus procura salvar todas as pessoas. Toda a humanidade deve ser salva. Mas Deus tem uma estratégia. E Deus tem uma estratégia, e nós vemos esta estratégia ao longo da história bíblica, no Antigo Testamento. Nós vemos que Deus tem escolheu um determinado povo, que é o povo de Israel, e essa será a história central. Porque, para além de Israel, existe outra história, existem outros povos, existem outras nações. E essas mesmas nações são como que a história periférica. Mas esta nação central é o modelo para poder restaurar todas as outras nações também. Porque existe a história económica, existe a história política, existe a história da arte, existe a história de qualquer outra perspectiva de vida, mas a história central é a história modelo para a restauração de tudo o resto que está à volta dessa mesma história central. No Antigo Testamento vemos a história de Israel, mas Israel, à sua volta, tem outras nações. E essa história que nós vemos na Bíblia, a história central de Israel, é modelo para também as outras nações. Portanto, está sujeito aos mesmos princípios.
Mas essa história tem levado muito tempo. Tem levado muito tempo e por causa, como disse, dessa mesma falha humana, mas originalmente Adão e Eva eram para criar o reino dos céus, como dissemos no início. Esse reino dos céus seria no mundo físico como seria no mundo espiritual também. Seria prolongado no mundo espiritual. Ou seja, eu se no mundo físico sou um homem ideal, então esse mesmo homem ideal que eu sou, vou para o mundo espiritual com a mesma característica, com a mesma personalidade. Mas se eu sou um homem de defeitos, que sou, vou para o mundo espiritual também com esses mesmos defeitos. Não é pelo facto de sair do mundo físico para o mundo espiritual que eu fico bom. Não, eu vou com as características que tenho enquanto vivi no mundo físico. Vou para o mundo espiritual, após a minha morte física, vou para o mundo espiritual com as características que me levaram a ser enquanto estava no mundo físico. Não há alteração. Enquanto que aqui, no ser humano, está todo misturado, bom e mau está todo misturado aqui, fisicamente, quando formos para o mundo espiritual, as posições são definidas muito claramente. Eu vou para o mundo espiritual de acordo com o nível que tenho. Se for bom nível espiritual, estou numa determinada área. Se for não tão bom, vou para esse mesmo nível. Se for mais ou menos, vou para esse, e assim sucessivamente. Há divisão de acordo com os níveis espirituais que cada pessoa tem. Portanto, o homem, ao ter caído, caiu espiritualmente, tornou-se espiritualmente morto, portanto, sem a palavra de Deus, sem a educação de Deus, portanto, estamos como que mortos espiritualmente, e isto leva uma história, ou tem uma história, e esta história do percurso desde a queda de Adão e Eva até hoje, chamamos a história da restauração ou a história da salvação, depois da queda humana. Isso tem percursos, tem fases. A humanidade está vindo a crescer e a desenvolver-se como se tivesse, da mesma forma que Adão e Eva cresceram, a humanidade tem vindo a desenvolver o mesmo percurso. Portanto, em Abraão veio a formar-se a família de Abraão, que se alargou, ou se alastrou, se multiplicou, e Jesus vem a nível nacional. Jesus vem a nível nacional e, a partir de Jesus, o cristianismo vem a suceder, mas já a nível mundial. Portanto, o Messias vem, na base desse cristianismo, para o mundo. Não vem para o cristão, mas vem para o mundo. Tal qual como Jesus veio para os israelitas, os judeus, mas Jesus tinha a missão também mundial. Como foi morto, uma segunda vinda deve acontecer. E esse Messias vem numa fundação cristã que é mundial. Portanto, o Messias vem, na verdade, para o mundo para terminar todo um processo da restauração. E esse processo da restauração é conduzido através do Messias até à plenitude do ser humano, até ao estado de perfeição, e esse mesmo ser humano deve realizar o reino dos céus que aqui não foi realizado. Este reino dos céus, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Portanto, essa é a história que o cristianismo normalmente não tem entendido, de como a história tem vindo a prolongar-se, precisamente por causa da irresponsabilidade do ser humano. Não é concebido ao ser humano a responsabilidade do desenvolvimento da providência no seio do cristianismo. Portanto, esta mesma história, quando o homem realiza a sua responsabilidade, a sua porção de responsabilidade, nós temos o sucesso do plano de Deus. Mas se ele falha, não temos o sucesso do plano de Deus, mas pelo contrário, temos o desenvolvimento e a manutenção da história satânica que o homem tem vindo a desenvolver. Portanto, é esta a história. O homem cai, o homem caído, abaixo do estado próprio de Adão e Eva, caiu abaixo do estado de Adão e Eva, e temos um período para recuperar a palavra perdida em Adão e Eva. Portanto, a fundação para a palavra. Porque a partir de Abraão vem a surgir Moisés, que trouxe os 10 mandamentos. Trouxe a palavra de Deus. De forma que 2000 anos de Abraão até Jesus corresponde à era do Antigo Testamento. E do tempo de Jesus até aos dias de hoje, a era do Novo Testamento.
baseamos nessa mesma leitura, na leitura do Novo Testamento. A vinda do Messias terminará a providência. E podemos dizer que será a era do Testamento completo, em que o Messias traz a sua palavra, traz a sua mensagem e nós seguiremos essa mesma palavra, seguiremos essa mesma direção do Messias até concluir a providência da restauração, que é a realização da vontade de Deus quando criou. Qual é? Crescermos à maturidade, à perfeição, multiplicarmos perfeição e dominarmos em perfeição. Portanto, é isto que vamos ter que ver, os 2000 anos de história de Abraão até Jesus, que se vai repetir acontecimentos, factos semelhantes, características desses mesmos factos vão se repetir de Jesus até hoje. O que nós vamos ver é estas duas histórias em paralelo. A história de Abraão até Jesus e depois a história de Jesus até aos dias de hoje. São características, manifestam-se características muito semelhantes entre si. E basicamente é isto. Para já neste vídeo fico por aqui, que eu vou preparar agora para o vídeo seguinte. De modo que agradeço a vossa atenção e eu espero que possam clicar nessa mãozinha em baixo do vídeo, porque isto ajuda o desenvolvimento do canal e também para a vossa informação quando vêm a surgir novos vídeos. De forma que, obrigado novamente por escutarem. Até ao próximo.